Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. No tutorial de hoje a gente vai fazer um beija-flor e eu vou ensinar alguns macetes bem fáceis para vocês conseguirem fazer o formato dele, até mesmo para quem não sabe desenhar nada. Eu estou mostrando aqui os meus pincéis que eu usei nesse desenho. Então, eu comecei fazendo um oval levemente inclinado para a esquerda para representar a cabeça. E um oval maior nessa angulação aí para representar o corpinho do beija-flor. Agora você vai fazer uma reta saindo do oval menor da cabeça do beija-flor para representar o bico. E uma reta saindo do lado direito desse oval, que lembra o número 9, para representar a cauda do beija-flor. Agora eu fiz o formatinho do bico e estou fazendo o pescoço do beija-flor, unindo essas formas básicas que eu fiz inicialmente. Eu termino o rabinho dele também. E para fazer as asas, a forma que você tem que fazer é como se fosse uma fatia de bolo, vamos dizer assim. Porque ela tem esse aspecto triangular. Eu faço a do outro lado também, mas só uma parte, a parte que aparece da asa. E agora eu venho apagando o rascunho das formas básicas para ficar só o corpinho mesmo. Eu dou uma última ajeitadinha, deixando ele um pouquinho mais gordinho, porque eu achei que meu beija-flor estava meio magrinho. Ele é mais redondinho no corpo. E eu resolvi mudar também o formato do rabinho dele. Eu achei que ia ficar mais bonito se eu fizesse um rabinho num formato mais de leque, mas isso fica ao seu critério. Na verdade, ele pode estar com o rabinho com as penas fechadas ou mais abertas. Eu achei mais bonitinho fazer desse jeito. E agora que a mágica começa. Tem muitas cores de beija-flor. Eu escolhi uma que eu peguei uma referência no Pinterest mesmo, e que acho que é o beija-flor mais comunzinho que tem, que ele é meio verde com vermelho e branco. Eu comecei fazendo a base amarela, porque ele tem um pouco de brilho amarelo no fundo da pena. Lembrando que na construção de camadas de qualquer pintura em aquarela, a gente sempre começa pela cor mais clara primeiro, por isso que eu comecei com esse amarelo, que depois no final vocês vão ver que fica só um pouquinho amarelo, que quase vai misturar totalmente com esse verde escuro que eu tô colocando agora. Então, com a base ainda molhada, eu venho salpicando com a ponta do pincel outros tons de verde. Não precisa pensar muito não nessa parte. Vai simplesmente deixando a ponta do pincel com a tinta cair sobre a base molhada para fazer esse aspecto mais granuladinho, como se fossem as peninhas do beija-flor, que são bem pequenininhas. E agora eu peguei esse verde água e fiz literalmente as penas maiores da asa, desse jeitinho aí. Vai arrastando do centro para fora, deixando uns espaços em branco entre uma pena e outra. Eu procuro manter as costas dele e a cabeça um pouco mais escuras, porque é assim que esse beija-flor é. E a parte da frente ela é mais clara. Agora eu peguei a tinta preta e com ela pouco diluída eu venho com o pincel mais fino, reforçando o formato do bico e deixando essa tinta se espalhar um pouquinho pela cabeça. A cabeça ainda está com a base meio molhada, então o efeito é o desejado, é do preto se espalhando na base molhada verde, para imitar as penas que são bem pequenininhas e multicoloridas. Verde claro, verde escuro, preto, mantendo alguns espaços coloridos para não ficar totalmente escuro. Percebam que o movimento é bem espontâneo. Agora eu tô passando vermelho na parte da frente do pescocinho dele, porque esse tipo de beija-flor tem essa mancha vermelha aí. Mas é só porque eu escolhi essas características. Você pode seguir outro padrão de cor com o mesmo formato de corpo, não tem problema. Agora eu tô pintando o olhinho dele, tomando cuidado para deixar uma bolinha branca no fundo para representar o brilho no olhar. Ou você pode fazer o brilhinho com guache branco também.
Tô reforçando um pouquinho mais o contorno dele com a tinta preta e dando um pouquinho mais de profundidade com a base ainda molhada do corpinho dele para poder ter mais efeito colorido e mesclado ao longo do corpinho dele. Depois de misturar um pouquinho mais as cores, eu vou molhando a ponta do pincel, fazendo com que as múltiplas cores possam se mesclar ao longo do corpo dele. Eu pego um pouquinho mais de tinta verde e dou uma misturada com tinta azul para ter um verde água mais escuro, para continuar fazendo as penas das asas. Eu posso continuar deixando esse espaço em branco porque ele dá a impressão de brilho e ele também não deixa a asa completamente sólida, completamente fechada, como se estivesse batendo as asas mesmo. Agora eu vou para o rabo e faço como se fosse o formato de leque, mas visto um pouquinho de lado. E para conseguir esse efeito, eu pego tinta mais escura e dou uma caprichada na parte de dentro, porque é onde estaria fazendo sombra, mas não muito, para não ficar escuro como as costas dele. Só para poder deixar a tinta mais misturadinha mesmo. Você vai conseguir um aspecto muito bonito, não importa a cor que você use, se você deixar as tintas se misturarem, mas não completamente. Se você ficar misturando demais elas, elas não vão aparecer desta forma, elas vão virar uma coisa só, daí não vai ficar legal. Então evita trabalhar demais esse efeito de ficar fazendo pinguinhos de tinta ao longo do corpo do beija-flor, cuidando sempre para ficar mais claro na barriguinha e mais escuro nas costas. E no rabo é o contrário, é mais claro na parte de trás e mais escuro na parte da frente. Agora eu dou um pouquinho mais de profundidade para a asa para finalizar o efeito e deixar a asa um pouquinho mais marcada. Sempre que você achar que a tinta ao longo do corpo dele não está se misturando, você pode simplesmente molhar o pincel com água para ajudar a tinta a misturar. Agora eu estou apagando o meu rascunho que eu tinha feito com grafite para poder deixar somente a pintura no papel. E é isso, pessoal. Tá pronto o nosso beija-flor. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários qualquer sugestão.